Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo relacionado à nossa ferramenta institucional SIGA. Nesse vídeo nós vamos verificar como que um professor faz para cadastrar uma referência bibliográfica dentro da plataforma. Essa referência ela pode ser algo que o professor comentou com um aluno, algum livro que ele indicou dentro de sala de aula, na realização de determinado conteúdo, e às vezes esse professor ele quer cadastrar essa referência no tópico de aula relacionado àquela aula. Então, como que o professor ele pode fazer isso? Inicialmente, ele vai acessar a plataforma com seu login e senha. Na página inicial do professor, ele vai selecionar a disciplina na qual ele deseja cadastrar essa referência bibliográfica. Na página da disciplina, ele vai vir aqui no menu esquerdo, selecionar a opção Materiais, Referências. Quando ele clica na opção Referências, ele vai ver que as referências básicas e complementares que ele já havia cadastrado no seu plano de ensino, elas vão aparecer aqui. Nós não vamos entrar no mérito de como que se cadastra isso no plano de ensino, porque isso é conteúdo de outro vídeo que vocês podem ver aí. Agora, se ele quer cadastrar uma nova referência ou colocar uma referência dentro de um tópico específico de aula, ele vai vir aqui na opção Cadastrar Referência. Quando ele chega na página de nova referência, ele vai ter duas possibilidades. Ele vai ter a possibilidade de cadastrar uma referência de forma manual, ou caso essa referência ela já exista dentro do módulo Biblioteca do SIGA, ele pode cadastrar ela pesquisando pelo acervo. Então, nós vamos ver as duas possibilidades: cadastrar uma referência de forma manual e cadastrar uma referência que já esteja dentro do módulo de biblioteca do SIGA. Então, o que ele precisa para isso? A gente vai ver que é bem simples. Ele precisa inicialmente colocar uma informação de nome ou título daquela referência que ele queira cadastrar. Então, vamos colocar referência 01. Ele precisa determinar o que é aquela referência, se é um livro, se é um artigo, se é uma revista, se é um site. Repare quando a gente escolhe a opção site, ele vai aparecer a opção endereço de URL, que é para a gente colocar o endereço do site, ou se é outra coisa que ele comentou. Então, livro, artigo e revista, a gente só seleciona o tipo. Site, ele vai aparecer mais um quadrinho para a gente preencher, que é o endereço do site. E outros não aparece mais nada. Então, vamos supor que a gente queira cadastrar um artigo. Então, a gente vai colocar o nome ou o título. Aqui, em tópico de aula, nós vamos selecionar com qual tópico que está relacionado com essa referência. Então, vamos supor que seja esse tópico lá, apresentação da disciplina. Caso eu queira colocar essa referência em mais de um tópico, basta eu clicar nesse maisinho aqui embaixo, que ele vai me dar a opção de colocar ela em outro tópico. Vamos selecionar primeiro tópico aqui, sistemas numéricos também. Clique em mais. Então, essa referência ela vai ser cadastrada na apresentação da disciplina e nos sistemas numéricos. Caso eu queira excluir alguma delas, basta eu apertar nessa lixeirinha aqui do lado. Aqui em detalhes, o professor ele vai descrever as informações relacionadas àquela referência. Então, detalhes da referência 01. Tá. Criar aí, o professor ele pode selecionar em qual ou em quais disciplinas ele quer que essa referência apareça. Se for apenas na disciplina selecionada inicialmente, ele vai deixar marcada apenas a primeira. Caso contrário, ele pode marcar mais de um. E em notificação, ele pode marcar ou desmarcar caso ele queira que essa informação seja enviada
para os alunos, ou seja, caso ele queira que os alunos recebam uma notificação de que foi cadastrada essa nova referência no SIGA. Se ele quiser que os alunos recebam uma notificação, ele vai marcar. Se ele não quiser, ele vai deixar desmarcar. E aí ele vai marcar a opção cadastrar. Quando ele clica na opção cadastrar, a gente vai ver que essa referência ela vai aparecer aqui agora na referência 01. A gente tinha cadastrado como um artigo e em qual tópico de aula que essa referência vai estar relacionada. Quando nós voltamos lá no menu turma e principal, a gente vai ver que vai aparecer para a gente agora, dentro dos tópicos que nós selecionamos, a referência que nós cadastramos. Certo? Agora vamos supor que a gente queira cadastrar uma referência que já exista dentro do módulo de biblioteca do SIGA. Então nós vamos lá na opção materiais, referências. Já vê que a gente vai voltar para aquela paginazinha que a gente estava anteriormente. A gente vai clicar na opção cadastrar referência. Só que agora a gente não vai preencher a referência de forma manual. A gente vai pesquisar uma referência que já exista no módulo de biblioteca do SIGA. Então aqui a gente pode fazer uma pesquisa da referência por vários tipos, né? Por título, autor, assunto, local de publicação, editora, ano. Exibir somente títulos digitais, ou seja, livros ou artigos que não existam no modo físico, né? Exista só a versão digital deles. Como que você quer ordenar a sua pesquisa? Por título, por autor, por assunto? E quantos registros por página você quer que apareça? Além disso, você pode filtrar a sua pesquisa por biblioteca, ou seja, eu quero somente os livros que estão cadastrados na biblioteca do meu campus. Então você pode selecionar a opção biblioteca. Eu vou selecionar o meu campus aqui, biblioteca do campus avançado, bom sucesso. Se você quer filtrar por coleção específica, ou se você quer filtrar por tipo de material, livro, CD, jogos, fotografia, folheto, monografia, dentre outros tipos. Então, como eu quero cadastrar uma referência de um livro que o aluno possa pesquisar na biblioteca do meu campus, eu vou selecionar para ele filtrar por biblioteca e marcar o meu campus ali. E vou clicar na opção pesquisar. Então aqui vocês vão ver que vão aparecer nos resultados todos os livros que já foram cadastrados no módulo biblioteca. Como o módulo biblioteca ainda é um módulo que está em implantação, provavelmente não vão aparecer todos os livros que existem na biblioteca. Vão aparecer apenas aqueles que já foram cadastrados no módulo. Então vamos procurar aqui um livro em específico que eu queira colocar como referência de uma aula. Vamos supor que eu queira colocar esse livro aqui, ó, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Então eu selecionei esse livro aqui, então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, nessa setinha para a direita aqui, nessa bolinha verde. Quando a gente coloca o mouse em cima dela, aparece lá selecionar. Eu vou clicar nela. E aí a gente vai ver que automaticamente ele já vai preencher para a gente todas as informações que nós colocaríamos de forma manual, ou seja, nome, tipo, os detalhes. A única informação que ele não vai preencher é em qual tópico de aula que a gente quer que esse livro, que essa referência apareça. Então eu vou selecionar lá aqueles mesmos tópicos que eu havia selecionado inicialmente. Apresentação da disciplina. Vou adicionar esse tópico e vou colocar segundo aqui, sistemas numéricos também. Vou adicionar esse tópico. Então eu vou querer que essa referência nova apareça nesses dois tópicos. Aqui a mesma coisa, se eu quero que
essa informação apareça apenas em uma disciplina ou em mais de uma disciplina. Os detalhes já foram preenchidos, né, com as informações do livro. E aqui, mesma coisa também, se eu quero notificar ou não os alunos. Vou clicar na opção cadastrar. A gente vai ver que esse livro ele vai aparecer aqui agora naquela listagem de referência que nós tínhamos, né? As referências que já estavam no plano de ensino, as duas referências que nós cadastramos anteriormente, mais as duas que nós cadastramos agora. E quando eu vou lá na opção turma principal, vou na página principal, a gente vai ver que essas referências elas vão aparecer ali agora para o aluno. Quando o aluno clicar em alguma referência, ela vai aparecer as informações daquela referência. No caso de referência de livros que estão cadastrados no módulo biblioteca, ele vai aparecer para aquele aluno as informações daquele livro. Por exemplo, se aquele livro está disponível na biblioteca, quantidade de exemplares, as informações relacionadas àquele livro. Então, se o aluno quiser saber se aquela referência que o professor indicou, se ela está disponível na biblioteca, ele pode simplesmente clicar nela, que o Siga automaticamente mostra isso para ele. Se for uma referência que nós cadastramos, quando o aluno clicar nela, vai aparecer aquelas informações que nós inserimos na hora de cadastrar a referência. Caso o professor queira cadastrar mais referências, basta ele vir aqui em materiais, referência. Caso contrário, ele pode finalizar o seu cadastro por aqui.